Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. A gente não tá tendo a nossa live hoje, tá? Como eu falei, domingo era um tanto complicado ter a nossa live logo que o jogo acaba, tá? Mas eu não ia deixar a gente sem o nosso conteúdo aqui depois do jogo. Essa é mais uma novidade aqui no canal. Tá? Agora, toda vez que a gente não tiver aquela live, eu sempre vou chegar aqui para fazer aquele vídeo extra com vocês aqui, fora das edições das 20 e das 14 horas, mas fazendo um vídeo aqui sempre falando sobre a partida do Botafogo, que acabou de acabar quando a gente não tiver a nossa live aqui, tá? Mas a programação continua. Eu sei que muita gente sempre pergunta, tem que voltar com as lives. Não, as lives nunca foram embora, tá? Mas hoje, especialmente, a gente vai fazer só o nosso vídeo pós-jogo aqui, com as nossas impressões de Botafogo 3, que vitória, Corinthians 1. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta tá rolando, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Eu quero mandar um abraço para a família Grifo e para a caravana que estava junto com a família Grifo. Quando a família Grifo falou para mim que eles viriam para o Rio de Janeiro para assistir o Botafogo e Corinthians, eu falei para eles: agora eu estou mais tranquilo. Ganhamos! O Botafogo ganhou! E quando o Botafogo ganhar, por favor, se mudem para o Rio de Janeiro, eles são do Espírito Santo, se mudem para o Rio de Janeiro, porque a sorte é vocês. Então, aconteceu. O Botafogo venceu com a família Grifo e caravana no Rio de Janeiro. Família Grifo, família da sorte para o Botafogo. Botafogo 3, Corinthians 1. Quero começar falando com vocês sobre a escalação do Botafogo. A gente começou o domingo muito tranquilo, entre aspas, né? Porque o Botafogo ia enfrentar o Corinthians, mas ia com o que tinha de melhor, inclusive o Danilo. Só que quem disse que o torcedor do Botafogo tem paz, né? O torcedor do Botafogo logo ficou sabendo que, mesmo concentrado, Danilo, por problemas pessoais, falou que não poderia estar disponível para a partida, então foi desconvocado. Que problema pessoal é esse? Não sei, mas eu acho assim, eu pelo menos, estou falando do meu coração aqui para vocês, o meu coração, quando ele recebe a informação de que tal jogador resolveu sair por problemas pessoais, cara, logo de primeira me dá um sentimento assim de, cara, tomara que fique tudo bem, porque eu vejo realmente problemas pessoais, tá? E aí quando você chega e fala, pra mim é um problema da comunicação do jogador. Quando você fala, ele sai por problemas pessoais, né? Eu acho que assim, cara, se o problema pessoal for, ele recebeu uma proposta, não é um problema pessoal, é um problema profissional, né? Então, assim, por questões profissionais, solta o verbo, por questões profissionais, o Danilo não vai para o jogo, mas eles sempre vão jogar na parte do problema pessoal. E, cara, sinceramente, se o cara está visando o melhor pro trabalho dele, o melhor para a família dele, o melhor pro bolso dele, não é problema pessoal, pelo contrário, então tem que trocar o termo. Não fala que é problema pessoal. O Danilo tá fora por conta de solução pessoal. Pronto. Eu não sei por que eles querem tratar como problema. Enfim, torcedor do Botafogo teve que tomar essa no peito, né? De que o Danilo não ia para a partida. Logo de cara a gente já fica, acabou. Já era. A chance que a gente tinha de vitória acabou, né? Mas o Botafogo e o Corinthians são duas equipes que se equivalem, tá? Inclusive tem a mesma pontuação por conta disso. Tinham, né, a mesma pontuação por conta disso. São duas equipes que se equivalem. São duas equipes que têm cada uma os seus problemas e que os seus problemas fazem as equipes serem iguais. Isso não tira do Botafogo a saída do Danilo, não tira do Botafogo ou do Corinthians a possibilidade de, para o Corinthians vai ser mais fácil ganhar do Botafogo porque está sem o Danilo, e para o Botafogo vai ser mais difícil ganhar do Corinthians porque está sem o Danilo. Seria um jogo para que as duas equipes mostrassem o quão equivalente elas são, tá? E aí, a gente tem a grata surpresa. A escalação já começa com o Huguinho sendo escalado como titular. Já é do bairro do Botafogo, tá?
E quando eu soltei a escalação lá no Instagram, dando a informação do Danilo e também dizendo qual era a escalação, esse texto foi reeditado, porque enquanto eu estava dando a notícia, eu dei a notícia e mudava. Dei a notícia de novo, mudava de novo. E aí saiu a escalação do Botafogo. Fui lá, reeditei, trazendo a escalação do Botafogo. Com Huguinho, Medina e Montoro. Automaticamente eu falei, gente, Botafogo vai com marcação frouxa. Vocês sabem aqui no canal que eu não gosto do Botafogo com o meio de campo frouxo. O meio de campo do Botafogo, para mim, o perfeito seria Alan, primeiro volante, né? Edenilson, um segundo volante, e mais à frente, o Danilo. Essa seria a minha formação, a gente teria um meio de campo mais robusto. Mas o Botafogo foi com o meio campo de marcação frouxa para o jogo contra o Corinthians. Quando eu digo que as duas equipes se equivalem, é exatamente por isso. Algo poderia mudar no Corinthians. Por isso que eu falei que o Botafogo ia com a marcação frouxa. Poderia ser uma coisa ruim? Poderia. Mas acabou sendo uma coisa boa. Porque o time do Corinthians não é um time pegador. Apesar da torcida do Corinthians querer sempre isso, mas o time do Corinthians que foi a campo hoje não era um Corinthians pegador. Um Corinthians de força na marcação, forte no meio de campo. Era um Corinthians diferente, aquele Corinthians estilo Diniz, toque de bola, jogo fluido, né? Então, realmente, se é para você ficar enfrentando o time do Diniz com esse toque de bola, jogo fluido o tempo inteiro, não dava para você ter um meio de campo mais pesado. Realmente acabou fazendo sentido você ter o Huguinho, o Medina e o Montoro. O Huguinho, eu já vou entrar nesse ponto aqui com vocês, mas falando do meio de campo do Botafogo como um todo, tá? Eu acho que quando você tem o Medina e o Montoro, você automaticamente está respondendo ao Corinthians assim: vocês podem ficar na troca de bola, a gente vai para velocidade, a gente vai para o toque em profundidade. E o Botafogo jogou assim por bastante tempo no jogo contra o Corinthians. Acabou se fazendo uma formação acertada, porque o Botafogo não precisava ter força no meio de campo. O Botafogo precisava ter precisão, e teve durante o jogo inteiro, né? Precisão essa que se mostrou no Arthur Cabral. Já vou chegar no Arthur Cabral aqui, mas o Arthur Cabral, ele meio que zerou o game na partida contra o Corinthians, na semana do Botafogo, nessa partida contra o Corinthians, ele zerou o game, tá? Mas falando do Huguinho aqui, o Huguinho entrou numa roubada do tamanho do planeta Terra em dobro. Tá? O Huguinho entrou na partida com o peso de 2 planetas nos ombros. Não foram nem 2 pianos, foram 2 planetas nos ombros. Porque ele é simplesmente o substituto do Danilo. E que jogador foi o Huguinho hoje? Correu, se dedicou, foi visto no campo inteiro, jogou como a gente deseja, jogou com gana. A gente vem pedindo há bastante tempo um time do Botafogo com gana e a gente teve um Huguinho com gana nesse time do Botafogo, aproveitando a oportunidade. Como é bom a gente ver um garoto da base que chega, mesmo que num time totalmente bagunçado que é o Botafogo no geral. O Botafogo é um time legal, mas é bagunçado. E chegando nesse time bagunçado e entregando o que o Huguinho entrega, que prazer é ver um garoto vindo da base com essa personalidade, com essa certeza de que o peso de 2 planetas nos ombros, tá, não vão deixar ele ficar com medo do que a partida apresenta. Jogou com personalidade durante toda a partida. Tá? Então acabou sendo um grande acerto a escalação do Huguinho. Jogou bem, entregou o que deveria. Se não me engano, no SofaScore ele teve uma nota média de 6,7. Isso é muito alto. Tá? Isso é muito alto. É uma média de jogador, é uma média de jogador mais assim do setor ofensivo. E o Huguinho, sendo o cara, aquele 0-1 da volância, porque claramente dava para ver que o Huguinho era o primeiro homem, o Medina era o segundo e o Montoro solto como terceiro. Dava para ver que era isso. Tá? E ele teve um time como o Corinthians à frente. Ele não enfrentou, com todo respeito, claro, mas ele não enfrentou a Chapecoense, ele não enfrentou o CRB, ele não enfrentou o CSA, ele enfrentou o Corinthians Paulista. E ele jogou com muita responsabilidade. Tá? No setor ofensivo, acho que a gente viu finalmente um Botafogo não cirúrgico, mas um Botafogo
sanguíneo, um Botafogo querendo, e parte desse Botafogo querendo no setor ofensivo, para mim, passa pelo Vidalba. Quando eu vi o Vidalba escalado, eu fiquei assim, cara, finalmente a gente vai ver o Vidalba entregar algo. Vamos ver o que ele tem a entregar. Vai ser bom ou vai ser ruim? Será que o fato da gente pedir o Vidalba como titular é um fato que estamos errados ou será que a gente vai estar certo? Que prazer dizer que a torcida do Botafogo estava certa. Vidalba entrou muito bem na partida, se entregou como a gente sabe que ele se entrega. Então acho que o Vidalba ele merece uma menção honrosa nesse time do Botafogo. Mas eu acho que todos os louros hoje vão para o Arthur Cabral, que pela primeira vez com a camisa do Botafogo foi realmente o Rei Arthur num jogo do Botafogo. Ele que ganhou esse apelido de Rei Arthur quando jogava na Europa, né? Finalmente a gente viu o Rei Arthur a serviço do Botafogo. Por que a gente viu o Rei Arthur a serviço do Botafogo? Porque o Arthur, ele vinha sendo escalado como aquele jogador para gerar jogo. O Arthur, ele não é o Igor Jesus, ele não é o Tiquinho Soares, ele não é o cara que vai gerar jogo. O jogo precisa ser gerado para ele. E quando o jogo é gerado para ele não pode receber durante uma partida uma possibilidade de finalização, que é o que vem acontecendo com o Arthur Cabral costumeiramente. Toda partida dele ele tem uma chance de marcar. Ou ele marca, ou ele de forma bizonha, muitas vezes, acaba perdendo. Mas hoje não. Hoje o time gerava jogo para o Arthur Cabral. O Arthur Cabral estava jogando não como 9. Quem era o 9 na escalação do Botafogo era o Kadir. Mas o Kadir, mesmo sendo 9, ele sabia que ele estava jogando para o Arthur Cabral. Tanto que, reparem, o Arthur Cabral estava sempre próximo do Kadir. Tá? E foi assim que o Botafogo conseguiu marcar os seus gols com o Arthur Cabral sendo 9-9. Todas as chances que o Arthur Cabral teve, ele matou. E é isso que o torcedor do Botafogo espera do Arthur Cabral. Que ele receba as oportunidades e ele mate as oportunidades. E não que aconteça o que aconteceu, por exemplo, na partida contra a Chapecoense no jogo de volta, em que ele perde um gol bizarro. É isso que a gente espera do Arthur Cabral. Hoje a gente teve o primeiro, sei lá, a primeira apresentação ao Rei Arthur. Hoje ele foi muito bem. Nem sempre vai ser assim. Vai ter dias em que a bola vai chegar pouco. Eu vou continuar cobrando. Ele precisa, mesmo que chegue pouco ou chegue muito, ele precisa finalizar em gol para gol. Não é finalizar em gol para o goleiro pegar, não. É em gol, para marcar. É isso que o Arthur precisa fazer. Não vou entrar em filinha de perdão, que eu acho isso uma palhaçada. A fila de perdão para Arthur Cabral. Cara, ele foi muito bem no jogo contra o Corinthians. Aí você vai lá, faz a fila do perdão, na próxima partida ele é uma draga. Então eu não vou ficar nesse negócio de filinha de perdão, mas que ele foi muito bem hoje, ele foi. Muito bem o Botafogo na partida de hoje contra o Corinthians. Era uma prova de fogo, porque era diante da torcida do Botafogo, que estava machucada com a eliminação contra a Chapecoense. Então a resposta dada hoje poderia moldar o resto da temporada para o Botafogo. Acho que pelo menos ficou uma boa impressão do time para a torcida. Tá? O Arthur Cabral, ele zerou o game hoje. Ele fez exatamente o que manda o figurino do velho futebol, né? Seja chamado de gordo durante a semana, marque 3 gols na partida seguinte e tire a camisa. Arthur Cabral zerou o game, tá? A gente teve ainda o que pode ter sido a despedida do Barbosa no estádio Newton Santos. Barbosa saiu chorando muito e entregando camisas ali na arquibancada, na saída do campo, né? Não vou me estender muito falando do Barbosa, que eu vou fazer um outro vídeo só sobre o Barbosa aqui amanhã, ou na edição das 20 horas. Vou fazer um vídeo apenas sobre o Barbosa aqui, mas por mais que a saída tenha sido, na minha opinião, uma saída atribulada e um tanto machucada para o torcedor do Botafogo, mas fica o agradecimento por todo o respeito que o Barbosa sempre teve pelo Botafogo. Nos últimos momentos tem muita gente que pode estar falando que não teve muito respeito agora, mas durante todo o seu período o Barbosa sempre respeitou a camisa do Botafogo e sempre foi profissional. Que ele faça um bom caminho no futebol, foi o que eu falei sobre o Danilo, não é um problema pessoal, é uma solução pessoal. Barbosa
está indo para um clube que pode pagar melhor, que pode desportivamente entregar um projeto maior. Então, que o Barbosa faça uma boa carreira fora do Botafogo, menos contra o Botafogo. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu, fui e alô família Grifo. Se mudem para o Rio.